Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Vamos iniciar e encerrar, sem esgotar o assunto, não tenho capacidade para isso. O item Decepção, Ingratidão, Afeições Rompidas. Decepção, ingratidão, afeições rompidas. Questões 937, 938 e 938A. Vamos estudar? Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar e curtir, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Tá bom? Decepção, ingratidão, afeições rompidas. 937. As decepções que a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade nos fazem passar não são para o homem de bom coração uma fonte de amarguras? Vou repetir a pergunta. As decepções que a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade nos fazem passar não são para o homem de bom coração uma fonte de amarguras? Resposta: sim. Mas deveis lamentar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vocês. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele mesmo o foi. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós, e que foram pagos com ingratidão. Pensai inclusive no próprio Jesus, que foi injuriado e desprezado durante a sua vida e tratado como trapaceiro e impostor, e não vos espanteis com o fato de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão punidos, tanto mais quanto maior tiver sido sua ingratidão. A ingratidão é algo que dói. Ainda dói. Por alguns motivos. Primeiro, porque, e o mais importante, porque a ingratidão vem sempre daqueles que são próximos. Essa que dói mais. A ingratidão de quem você vê esporadicamente, que você ajuda esporadicamente, ou que você está num trabalho de filantropia e é pago, essa beneficência é paga com a ingratidão, a gente recebe até com um certo pesar, mas também eu não esperava nada. Via de regra, percebam que eu não estou generalizando, porque todo absolutismo seria burro. Via de regra, a ingratidão que nos dói, que nos perturba, é a ingratidão das pessoas próximas da gente. Ingratidão de cônjuge, ingratidão de filho, ingratidão de pai, ingratidão de família, quando a gente é próximo de uma família, ingratidão do amigo que nós julgávamos amigo. E essa ingratidão dói, porque fere aquele desejo lá no fundo que muitos de nós ainda temos, que é querer uma boa sensação, querer uma recompensa por aquilo que nós fizemos. Então, nós confundimos a gratidão com a recompensa, com o revidar, que é um sentimento baixo. A gratidão, ela não é uma situação de que eu tenho que devolver ao outro aquele bem que ele me fez, ou aquilo que ele me fez. Gratidão não é isso. Isso é uma troca, um negócio, uma transação natural que qualquer um faz. Gratidão é algo mais interno, a gratidão é algo mais nobre, é aquilo que nós temos no coração, que nós sempre vamos reverenciar aquela pessoa, reverenciar no sentido de respeito, de honradez com aquela pessoa que nos ajudou, com aquela pessoa que nos fez o bem. E é um sentimento nobre que não dá para esperar de uma pessoa que ainda não atingiu a nobreza. Daí a necessidade que nós temos de sermos indulgentes com as pessoas. Porque nós temos recebido muita benesse do plano espiritual superior, do nosso guia espiritual, do próprio Jesus, e não estamos correspondendo, e eles são indulgentes conosco. Nós não estamos honrando a cada um deles. O que é honrar pai e mãe?
é manter a dignidade, manter o nome que recebemos, manter a herança, não herança de grana, de dinheiro, mas a herança cultural, social que nós recebemos, não manchando o nome deles, amparando-os, isso que é honrar. E quando nós recebemos alguma coisa de alguém, nós temos que honrar essa pessoa. É isso. Reverenciar, estar sempre à disposição caso precise. Claro, doar alguma coisa de nós para essa pessoa, não pensando como paga do que nos fizeram, mas porque nos é agradável honrá-lo, é nesse sentido. Então a gratidão é quando eu consigo honrar a pessoa que me fez alguma coisa, a pessoa que fez algo por mim. E aí nós temos que honrar a Deus, nós temos que honrar a Jesus, nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe, nós temos que honrar nossos cônjuges, nós temos que honrar nossos filhos e assim sucessivamente honrar nossos amigos, mantendo em alto nível, em nobreza, aquela benesse que nós recebemos, né? E sermos indulgentes para com as pessoas, que faz parte da caridade, a indulgência, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, sermos indulgentes para aqueles que ainda não atingiram a nobreza suficiente para serem gratos. Quando nós entendermos a gratidão como algo de honra, nós vamos perceber quem está apto a isso e quem não está apto a isso. Quem é capaz de honrar aquele de quem recebeu alguma coisa de bom, que é a pessoa grata, e aquele que ainda não alcançou a honra, ainda a ponto de, não o ponto de honra que a gente chama, utilizado nos duelos, não é aquilo, é o de honrar, nesse sentido de honrar pai e mãe, quem não alcançou esse tipo de capacidade, vou usar esse termo, né, que ainda não atingiu essa capacidade de poder honrar as pessoas. Nesse sentido é que devemos entender a gratidão e a ingratidão. Se nós conseguirmos, não só aqui nos lábios, mas trazer para o coração essa explicação, entendendo isso de fato, nós vamos conseguir ser indulgentes para com os ingratos. Nós vamos entender que um sentimento nobre não se espera de quem ainda é pobre de espírito. Entende? E aí a gente se apieda do ingrato e não deixa o coração endurecido suficientemente para não mais agir em benefício de ninguém. Que é aquela situação, né? O que fazer quando temos nossos benefícios pagos com a ingratidão? Insiste. Continue fazendo, porque nós também fomos ingratos, nós também ainda somos ingratos e estamos aprendendo a ser gratos. Então, que sejamos indulgentes para com aqueles que ainda não conseguem isso. Quando eu entender, aqui dentro, não nos lábios, aqui dentro, entender que a gratidão vem do honrar aquele que me fez algo de bom, eu vou entender naturalmente e não me ofenderei com a ingratidão, porque perceberei que aquela pessoa ainda não tem a nobreza de caráter suficiente para honrar a benesse que recebeu. Então não me ofendo com a ingratidão. Isso é um trabalho, isso é uma técnica que o Espiritismo vai nos dando. Eu sempre digo que o Espiritismo nos dá técnicas para que nós consigamos vencer as situações e sermos igual ao Cristo, né? É uma técnica. Trabalhar isso em nós e olhar as pessoas ingratas não como seres inferiores, mas como pessoas que ainda não alcançaram a nobreza de honrar aqueles que lhes fizeram algum bem. E aí, eu já imediatamente trago para mim, será que eu honro as pessoas que me ajudam? Será que eu sou grato com as pessoas que me ajudam, honrando-as? E aí, essa pergunta mostra que nós estamos no caminho certo. Essa preocupação mostra que nós estamos no caminho certo. Essa consciência de que precisamos ter algo para depois cobrar do outro é uma técnica infalível para seguirmos os passos do Cristo. 938. Aí, as decepções causadas pela ingratidão não existem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Resposta: isso seria um erro, fechar o coração e fechá-lo à sensibilidade. Isso seria um erro, pois o homem de bom coração, como dizes, sempre fica feliz pelo bem que faz,
Ele sabe que se não for reconhecido pelo bem que realizou nessa vida, será em outra e o ingrato sentirá vergonha e remorso. Aquilo que a gente falou, só explicado por tem quem tem evolução, né? Quem tem mais evolução fazendo a pergunta e o espírito de verdade, que é o espírito perfeito, trazendo as informações. 938A. Esse pensamento não impede que seu coração seja ferido. Ora, isso não pode despertar nele, no homem de bem, a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Resposta: sim, se ele prefere a felicidade do egoísta, que não passa de uma triste felicidade. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. A partir de então, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lamentai os que vos maltratam de uma maneira que não mereceis, pois terão um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. Esse é o meio de vos colocardes acima deles. Entender a indulgência. Olha que maneira muito mais bonita, né? Dá gosto, né? Dá gosto a gente ver o poder de síntese do espírito evoluído, né? Mais tarde encontrará amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lamentai os que vos maltratam de uma maneira que não mereceis, pois terão um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. Esse é o meio de vos colocardes acima deles. Faz a sua parte. Ame, seja grato, honre aqueles que fizeram o bem para você, sejam encarnados ou desencarnados. Faça isso. Honre seu marido, sua esposa, honre seus filhos, honre seus pais, honre seus amigos. E aquele que não tiver capacidade de chegar ainda nisso, entendemos que é um passo que as pessoas vão ter que dar. E que nós já fomos no passado em maior grau e hoje ainda somos. Talvez em menor grau, mas ainda somos. Muitos de nós ainda somos. Eu acho que não tem quem não é ingrato. Se nós buscarmos as conversas que nós temos com Deus, não entendendo a lei de causa e efeito e responsabilizando Ele pela colheita que nós estamos fazendo, que nada mais é do que reflexo da plantação que nós fizemos, então a culpa é nossa, não é dele. Não é? Quando a gente fala com Jesus todo bravinho, fala, pô, né? Você não está vendo a situação que eu estou passando? Estou em dificuldade. Por que que eu estou passando isso? Ah, eu devo ter colocado chiclete na cruz. Ah, eu devo ter jogado pedra na cruz. Ah, o que que eu fiz a Deus? Quem tem capacidade de fazer alguma coisa a Deus? Tem até uma anedota interessante que o sujeito se julgava o melhor do mundo. E aí ele se achava o maior de todas as situações, até que encontrou um velho sábio que ele olhou com desdém e falou assim: como que eu posso mostrar para o mundo que eu sou o maior de todos? E o sábio disse: suba na maior montanha que existe e grite: eu sou todo-poderoso, e você vai sentir a terra tremer. Se isso acontecer, é porque você realmente é poderoso, e depois volte aqui. Ele pensou e foi, e subiu a montanha mais alta do mundo, e chegou lá e gritou: eu sou poderoso, eu sou o melhor do mundo, e a terra tremeu. Ele voltou então todo satisfeito para falar com o sábio e perguntou: você sabe por que que a terra tremeu? E antes que ele contasse a proeza de ter subido na montanha, o sábio disse: sei sim, é que alguém deve ter gritado que é o melhor do mundo e Deus sorriu e a terra tremeu. Então, lúdica é uma situação interessante para pensarmos que realmente, que bobagem que é quando nós vemos aquela imagem que o Carl Sagan pediu para fazer com a sonda Voyager quando ela estava a muitos milhões de quilômetros da Terra, que é um pálido ponto azul na imensidão desse universo gigantesco de bilhões de bilhões de bilhões de estrelas e planetas, enfim, num universo em expansão, a gente achar que é alguma coisa importante mais do que alguém. É algo ridículo, né? Até porque nós estamos em 2023, dezembro de 2023. Daqui 150 anos, ninguém que você conhece estará encarnado.
aquilo que é seu estará na mão de outras pessoas. Aquilo que você tanto prezava não vai existir mais. A não ser as conquistas espirituais. Então, se preocupar com a involução ou o atraso evolutivo da outra pessoa, só se for para ajudá-la. Deixar que a ingratidão nos fira ainda é um defeito que precisamos resolver. Dói, mas passa. Se nós soubermos que a outra pessoa, ela é como ela é. E já fomos igual. Então a indulgência fica um pouco mais fácil. E é uma forma de caridade também entender que a outra pessoa não está no grau que nós gostaríamos que ela tivesse, né? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe foram concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Esse prazer lhe dá as premissas da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Ou seja, o egoísta mais ativo é o ingrato. Que a ingratidão é característica do egoísta, que acha que todos têm que fazer por ele aquilo que fizeram, que é obrigação, eu não pedi nada. Essa frase mostra que o sujeito é extremamente egoísta. Eu não pedi nada, você fez porque você quis. Foi realmente porque eu quis. E tenho pena de você ser assim, porque também já fui, sofri bastante, hoje não sou mais, e porque gosto de você, fico triste saber que você está plantando grandes espinhos para colher futuramente. Isso é indulgência. Isso é caridade. E ensinar as pessoas que elas são assim, numa linda embalagem, com a verdade numa linda embalagem, é benevolência. Também faz parte da caridade. Entender que a pessoa está naquele estágio evolutivo ainda, mas que ela vai melhorar. E perdoar a ingratidão também é caridade, é perdão das ofensas. Ou seja, entender a ingratidão que recebemos é um ato puro de caridade. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.